Salve a igreja com a paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 21. O que me avisou, ele me deu a honra de me preparar, né? Eu coloquei no meu coração que eu ia contar meu testemunho para a igreja, mas eu queria que Deus me confirmasse. Daí, durante essa semana, eu fiquei no propósito de orar a Deus pedindo uma confirmação a respeito. Mas ela acabou não vindo, porque na segunda-feira, assim, eu sentei para trabalhar, meu chefe veio atrás de mim, assim, depois de um tempo, começou a opinar sobre o que eu estava fazendo, começou a falar, não, mas isso aqui tinha que ser assim, tinha que ser assado. Eu olhei assim, cara, deixa eu trabalhar aqui, deixa eu fazer o meu trabalho em paz. Já perdi a minha paz na segunda. Aí foi passando o dia, assim, aí ele pegou a garrafa d'água, veio do meu lado e assim, eita Deus, né? Já perdi a paz, já queria pecar, já queria xingar, já queria brigar. E eu nem sou uma pessoa tão exaltada assim. Mas Deus colocou outra passagem no meu coração. E estava na quarta-feira aí, o pastor citou um versículo que eu gosto muito. E achei por bem compartilhar com os irmãos uma passagem. Vou ler no versículo 21. Eu acho então esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus, Cristo nosso Senhor. Assim, pois, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Os irmãos conhecem a história de Paulo. Paulo, eu gosto muito dessa passagem porque um pouquinho antes, em Atos 19, a Bíblia fala que as pessoas levavam o lenço, os aventais de Paulo para curar os enfermos. Mas chega aqui em Romanos 7, ele fala, miserável homem que sou. Se esse homem é miserável, que dó de mim, né? Quem sou eu? E eu, durante a semana, comecei a pensar, eu me considero uma boa pessoa. Mas aí eu comecei a refletir que, na verdade, não. Com a mente, é a mesma situação de Paulo. Com a mente, eu sirvo a lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus. Mas a minha carne, ela se estressa, ela peca, ela erra. E a gente convive com isso todos os dias. E eu fico pensando, né? Como é que era para Paulo? Ele perseguia e de repente agora ele mudou, agora ele está do outro lado, ele está sendo perseguido, ele está obedecendo a lei de Deus, ele virou um apóstolo de Jesus, ele virou um crente, né? E de uma forma, ele foi transformado de uma forma tão grande que o lenço dele era usado para curar. E eu fiquei pensando, e ele ainda fala, miserável homem que sou. Daí para frente, toda a minha humildade foi embora. Eu falei, não, sou miserável também. Eu reconheço que nas minhas falhas, nos meus erros, eu não passo disso, um miserável, um pecador. Mas eu fico pensando, e daí? Quer dizer que mesmo eu tentando ser bom, tentando fazer o bem, eu ainda brigo internamente comigo mesmo sobre a lei do pecado, sobre a lei de morte que habita sobre mim. Como é que Paulo fez? Tem um escritor não tão memorável, que para ele, o homem corrompe o próprio homem. Mas a Bíblia, ela traz outra perspectiva para nós. Ela fala, portanto, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A partir desse momento eu percebi que não tinha saída, não tinha mais escapatória. Todos pecaram, todos estão destituídos. Não tem mais exceção lá, não, mas o Gustavo não. Esse não. Não, Paulo não. Não, ela fala todos pecaram. E daí Paulo pergunta, quem me livrará deste corpo de morte? Na própria passagem ele fala que
somos justificados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não é por mim, não é pelo meu entendimento, não é pela lei, é pela graça. Nessa passagem de Romanos, o mais fantástico é o próximo capítulo, que depois dele falar que ele é um miserável, no capítulo 8, versículo 1, ele fala: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Dessa forma eu fui edificado, porque eu pensei, tudo isso está acontecendo, mas se eu não viver pela carne, se eu viver pelo Espírito, não tem condenação para mim. Os meus erros, as minhas falhas, Jesus pagou por eles lá atrás. Desde que eu reconheço o seu sacrifício, Ele já fez. O mínimo que eu posso fazer é agradecer o favor da graça dEle, agradecer o amor de Deus na minha vida, agradecer o Espírito Santo que segue me consolando, me confortando, porque com todas essas coisas eu descubro uma lei que é muito maior do que qualquer homem pode fazer, que nenhuma condenação há para mim, porque eu ando no Espírito. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.